A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, aqui na classe dos jovens, navegando pelo quarto trimestre da CPAD em 2020, e esse trimestre foi escrito pelo pastor Alexandre Coelho. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Chegamos na lição de número 9, que trata sobre o seguinte assunto, analisando mais um perfil de um homem de Deus da Bíblia. Hoje nós vamos compreender sobre José, fazendo a diferença aceitando Jesus. José é o carpinteiro, aquele que exerceu seu ministério sendo pai de Cristo, cuidando do Senhor, não pai divino de Jesus, porque nós sabemos que Jesus ele foi gerado por divina obra do Espírito Santo. Mas compreendemos que José, o carpinteiro, exerceu um papel fundamental na educação de Cristo, em ajudar Cristo a exercer o seu ministério, em ajudar Cristo a crescer e se desenvolver, até o pleno estágio da glória de Deus. José foi um instrumento de Deus. E nós vamos aprender sobre isso hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, nota 10, coloca aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco. A gente está com uma ferramenta muito especial para você que é aluno aqui desse canal. É o Facilita EBD, onde você vai encontrar recursos exclusivos para professores da Escola Bíblica Dominical. Se você desejar o esboço dessa aula, os slides, também apoio ao aluno, para que você possa então exercer esse ministério de forma espetacular na tua igreja, acesse o nosso site e se torne um dos nossos assinantes. Se você desejar todos os recursos que a gente apresenta aqui para você, de todas as nossas aulas, você vai ter tudo isso em mãos. É só você clicar, acessar o Facilita EBD. É claro também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso, site Facilita e as nossas playlists organizadas no link na descrição deste vídeo. É só você clicar, acessar e ficar à vontade para navegar para a glória de Deus. A aula de hoje tem aí alguns objetivos, alguns pontos e também o texto bíblico. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens. José fazendo a diferença aceitando a Jesus. Vamos compreender muito bem a partir da ótica deste perfil, deste homem de Deus, analisando as escrituras, que esse homem deu um passo de fé fantástico. Vamos compreender à luz da palavra de Deus que ele exerceu um grande ministério, a responsabilidade de cuidar de Jesus, de cuidar do Messias, não se tornando divino, perceba bem, mas ele teve a capacidade de ser um bom pai para Cristo, ao ponto de ensinar a Cristo uma profissão, ao ponto de ensinar a Cristo a obedecer o plano e o projeto de Deus. E hoje nós vamos compreender a partir do perfil desse homem de Deus, como ele agiu aceitando Jesus em sua vida, no seu tempo, naquele período e naquela ótica daqueles dias. É claro, gente boa, que a gente precisa ter algumas bases bíblicas para poder trabalhar junto com você em sala de aula. A nossa primeira base bíblica está em Mateus, capítulo 1, versículo 19. É o nosso texto do dia. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. A nossa segunda base é a síntese da lição, que diz que Deus viu em José uma pessoa justa, ao ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que eu disse para você. José recebeu uma grande responsabilidade em sua vida pessoal, recebendo Jesus em sua vida. Isso também traz um link para a gente poder aplicar na vida dos nossos alunos. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande de receber Jesus em nossas vidas.
E é claro que Jesus em nossas vidas, muita coisa muda. Temos também uma base bíblica para poder trabalhar com vocês em sala de aula. A nossa base bíblica está em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Por favor, faça essa leitura deste texto bíblico com os teus alunos. E é claro que nós vamos analisar o perfil desse homem de Deus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: José antes de Jesus. Neste primeiro ponto, antes de traçar o perfil de José, nós precisamos também conhecer um pouco a respeito do plano e do projeto divino do Senhor. Deus em Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, decidiram então traçar exatamente esse resgate humano, o resgate da minha vida e da tua vida também. É claro que esse resgate de Deus por parte divina ao ser humano é um resgate que foi planejado antes da criação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas. Deus então decidiu em glória, diante da sua presença em Trindade, resgatar você, resgatar teu aluno. E isso aqui, de acordo com a Bíblia, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 4 a seguir, faz questão de dizer que nós fomos predestinados por Deus na eternidade. Isso quer dizer que Deus escolheu a todos. Todos os seres humanos foram escolhidos por Deus para a obra da salvação. Isso fala de predestinação. Mas ao mesmo tempo eu quero também deixar claro uma coisa importante aqui. Nós não somos calvinistas, somos arminianos. E os arminianos também acreditam na predestinação. Nós acreditamos na soberania divina do Senhor. Ele já sabia que iríamos pecar e nos predestinou antes de tudo. Ele nos escolheu. Isso quer dizer que ele nos amou primeiro. Isso aqui é fantástico, não excluindo o livre-arbítrio. Então, escolhesse obedecer a Deus em fidelidade ou seguir os seus próprios caminhos. Como nós já sabemos, o ser humano é falho como eu e você. Então, o primeiro casal caiu. E aqui eu quero deixar claro algo que é importante deixar explicado antes de entrarmos no perfil de José. Precisamos também ter em mente que Deus não é pego de surpresa diante do pecado humano. Diante da queda, Deus então não planejou ali em cima da hora resgatar o ser humano. O resgate humano, através de Cristo, veio antes da queda. Essa salvação, predestinação, essa escolha de Deus de nos amar é antes da fundação do mundo. Isso aqui faz parte do nosso princípio bíblico. O ser humano cai e você percebe que Deus é um missionário lá no Antigo Testamento. Ele é o maior missionário da Bíblia. Ele sai à procura do homem caído no jardim. Ele toma a atitude. Deus sempre tomou a atitude de nos resgatar. E agora, a partir dessa escolha de José para ser esse cuidador de Cristo, como um servo, como um pai terreno ao ponto de cuidar de Jesus, tudo isso faz parte do plano eterno de Deus. Deus havia escolhido esse homem para ser o seu servo. Deus nomeou esse homem para ser o seu servo, para ter uma responsabilidade. Isso quer dizer que Deus deu essa oportunidade ao próprio José. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: um noivo justo. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Para explicar a respeito do perfil de José, quem era ele, entendendo os dias e o tempo em que Jesus se encarna, de acordo com a própria Bíblia, na plenitude dos tempos, como está escrito em Gálatas 4:4, faça essa leitura com os teus alunos, e Deus escolhe José para ser o seu servo. Eu estou tomando como base alguns textos, até mesmo para você entender a cultura daquele momento. O primeiro texto que eu quero apresentar para você é o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos do William Coleman. Esse texto é fantástico. Aqui você vai ter uma perspectiva histórica a respeito daquele período dos dias de Jesus, como se comportava um noivo. Nós vamos entender que José também era um noivo. José também era um carpinteiro, um homem justo, fiel, que servia ao Senhor.
Outro texto que eu quero indicar para vocês, esse texto é da editora CPAD também, que nós podemos tomar como base para entender os costumes da época de Jesus, desse período de José, é da editora CPAD, do Ralph Gover, e esse texto procura demonstrar para a gente a respeito dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Também são textos que podem nos ajudar a ter um entendimento sobre esse perfil de José. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que José era um noivo justo. Naquele período, o período do noivado durava geralmente no máximo um ano. O noivado nos dias bíblicos era tratado da seguinte maneira: geralmente as famílias escolhiam com quem os seus filhos se casariam. Isso é costume daquela época. As pessoas também se casavam muito jovens por causa do princípio de gerar filhos e dar continuidade à geração e à descendência daquela casa. Então você percebe que a família de José e a família de Maria, ambas as famílias eram descendentes de Davi, conforme está escrito em Mateus 1 e Lucas capítulo 3. E a gente percebe que eles já haviam exatamente esse contrato para o noivado de ambos. E José aparece na Bíblia como noivo já. Esse noivado durava no máximo um ano. Era o período que um noivo tinha, a partir dessa perspectiva do casamento, para poder tomar as providências, construir a casa, para poder tomar as providências para o casamento, também para o pai da noiva arrecadar o valor do dote. Então a gente percebe que esse costume era muito lindo. José era um homem justo, um homem reto, um noivo fiel, ao ponto de ser trabalhador, ao ponto de construir a sua própria casa. E quando você olha para esse período bíblico, o noivado era algo muito sério. Já era tido praticamente como uma espécie de casamento. Não podia se romper um noivado naqueles dias. Se rompesse um noivado, o nome da família iria para a lama. O nome do noivo era jogado ao chão, aos trapos. A noiva, por exemplo, era tida praticamente como uma prostituta, ao ponto de ser excluída até mesmo da sua casa. E você percebe que o perfil de José, analisando o capítulo 1 de Mateus, descrevendo sobre a sua decisão de abandonar Maria depois de receber a notícia que ela estava grávida, é um perfil de um homem justo e de caráter. Por quê? Com essa decisão, perceba bem, José estava tomando sobre si toda a culpa daquela gravidez. Naquela época, naquele período, se um homem rompesse o casamento, rompesse o noivado, ele seria tido como injusto, como ingrato, como bandido, e ele deveria ser expulso da sua comunidade. Se uma mulher rompesse aquele noivado, a mulher era tida como prostituta, era tida como uma mulher excluída do seu meio, ao ponto de passar por miséria. Você percebe que José amava Maria, ao ponto de tomar para si essa responsabilidade e tomar a decisão de não casar com Maria, mas romper o noivado, fugindo, para levar sobre si a consequência daquele rompimento, daquele término desse relacionamento, para que Maria, então grávida, não fosse morta por apedrejamento. Porque se as pessoas descobrissem que aquela criança não era de José, Maria seria levada à morte, ao ponto de ser lançada ao chão, seria levada à morte de forma terrível. Quando a mulher era pega em adultério, geralmente ela era espancada por sua sociedade. Há casos, por exemplo, nesse período que se cavava um buraco, colocava a mulher dentro desse buraco, enterrava-se o seu corpo, só deixando a cabeça descoberta, e a partir de então a mulher era apedrejada até a morte. José amava Maria, e a sua decisão é uma decisão de deixar aquele relacionamento, de abandonar aquele relacionamento para que Maria sobrevivesse, porque todos em sua comunidade sabiam que eles ainda não tinham se casado oficialmente. E Maria aparece grávida, seria algo escandaloso para aquele período. José então toma essa decisão e ele decide abandonar Maria. Daí você percebe que o José é um noivo justo, é um homem reto, é um homem que está tomando a decisão sábia aqui.
Ele ainda não conhecia a respeito da revelação de Jesus. É um José antes de conhecer a Cristo. E é um homem que é honesto. Quantas pessoas que antes de conhecer a Jesus são honestas, são prestativas, são educadas, mas ainda não conhecem a Jesus. Dão bom testemunho daquilo que fazem, porém ainda não conhecem o Senhor. E você percebe esse José, sem conhecer a Jesus, sem conhecer a revelação, tomando a decisão sábia de tomar sobre si a culpa e a responsabilidade de Maria estar aparecendo grávida naquele período. Ele preferia jogar o seu nome na lama do que ver a sua amada morrer. Que coisa linda que nós encontramos aqui na Bíblia. Vamos caminhar para o segundo subtópico do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um homem respeitador. Você percebe nesse segundo subtópico aqui, da aula de hoje, do primeiro ponto, que José não conheceu Maria até o momento do seu casamento. Quando eu falo de conhecer Maria, estou me referindo a uma relação sexual. Ele não avançou antes do tempo. Ele não teve um test drive com Maria. O próprio texto bíblico faz questão de dizer que ele era um rapaz direito, honesto, fiel com o Senhor e fiel também com Maria. Como essa mensagem precisa chegar aos nossos jovens? Tem muitos jovens que, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, que avançam antes do tempo, que procuram ter relações sexuais com seus cônjuges para poder experimentar, fazer um test drive. E observe como isso aqui é tratado na Bíblia. José era noivo de Maria, mas ele não avança. Ele espera o momento do altar, ele espera o momento do casamento. No casamento ele sabia muito bem que ele poderia desfrutar de todas as bênçãos de Deus. E tem muitos jovens que em nossos dias jogam fora as bênçãos de Deus. Ele teve respeito por Maria até mesmo no período da sua gravidez. Ele foi um homem fiel a Deus. Ele procurou cuidar de Maria com carinho, com respeito, com amizade, com compaixão, ao ponto de respeitá-la, adorná-la. Isso quer dizer que José não tinha muitas riquezas, mas ele exercia o papel do noivo. Quando o contrato do noivado era realizado, era a responsabilidade do noivo construir a casa, era a responsabilidade do noivo, de vez em quando, através do amigo do noivo, enviar alguns presentes para sua futura esposa, algumas joias a partir da sua condição, para adornar aquela noiva com alegria até o dia do seu casamento. Você percebe que José, ele não avança o sinal. Você percebe que José é um homem responsável. Isso tudo antes de conhecer Jesus. E o respeito de José por Maria antes do casamento é digno de nota, é digno de exaltar ao Senhor. A nossa geração precisa voltar a ter esse respeito. Moças de Cristo, valorize o rapaz que te respeita. Rapaz de Cristo, valorize a moça que te respeita também, que espera o tempo exato, para você poder desfrutar das bênçãos que Deus preparou para vocês dentro do casamento. Procure esperar o momento exato. Não tem coisa melhor do que você agradar a Deus em todo o tempo, até mesmo com seus relacionamentos pessoais. E a gente percebe a partir do perfil de José, que José procura respeitar Maria antes de conhecer a Jesus. Ele ainda não tinha a visão da revelação. Ele era um homem honesto. Era um homem fiel, temente ao Senhor. Era alguém que traz lições preciosas para o nosso crescimento com Cristo. Vamos caminhar para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um homem obediente. Quando analisamos a Bíblia, nesse terceiro subtópico, descobrimos que José então tem a revelação de Deus através do anjo Gabriel. E ele pensava em abandonar Maria. Mas é fantástico entender que quando ele conhece a revelação que é o Cristo que estava sendo gerado em Maria, encarnado em Maria, você percebe de acordo com as Escrituras que ele obedece à vontade de Deus. Ele ouve a voz do Senhor, ele retorna, cuida de Maria e tem esse papel de obediência ao ponto de proteger Jesus quando esse Jesus estava sendo perseguido por Herodes o Grande.
Deus orientou a ele para retornar e ele retornou. Deus então deu um sonho, uma revelação para ele, uma visão, e ele então foi para o Egito se esconder exatamente da perseguição de Herodes. Esse José da Bíblia é um homem obediente, é um homem que passa a ter um relacionamento com Deus, como José nos ensina a obedecer à voz de Deus. Ele tem a revelação que é Jesus em sua vida agora, e o que ele faz? Ele obedece. Tem muita gente que tem a revelação de Jesus sobre a sua vida, mas não obedece. Tome esse cuidado. Tudo leva a crer que José era um homem obediente ao Senhor, era um homem fiel a Deus. Avançando, vamos caminhar então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: José, pai de Jesus. Nesse segundo ponto, nós vamos entender que José exerceu o ministério sendo pai de Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: ele era trabalhador. De acordo com Mateus capítulo 13, 55, a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha como profissão carpinteiro, a carpintaria. Mas a carpintaria do tempo de Jesus, dos usos e costumes desse Novo Testamento, era uma carpintaria que não mexia somente com madeira, mas eram pessoas especializadas no trabalho pesado mesmo, de levantarem, por exemplo, até mesmo uma casa, uma construção, muito parecido com o serviço de um pedreiro hoje. Então você percebe que esse José tinha isso por profissão. Possivelmente isso foi trazido de herança familiar. E esta mesma profissão ele ensina a Jesus. Nos tempos de Jesus era comum que os meninos, homens, acompanhassem os seus pais a partir dos 5 anos de idade, para poder aprender sobre a profissão com pequenas brincadeiras, com pequenos brinquedos, desenvolvendo então conhecimento profissional sobre aquela área. Você percebe isso acontecendo com Jesus, com o Pedro, que era pescador, porque seu pai também era pescador. Isso é passado de geração a geração. E aqui nós estamos percebendo exatamente que José era um carpinteiro profissional, ao ponto de guiar Jesus também nessa profissão. Em segundo lugar, nosso segundo subtópico, eu quero tratar com vocês sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: José cumpriu o papel de pai adotivo. José toma sobre si a responsabilidade de ser o pai de Jesus. Aos olhos daqueles que estavam ao derredor de José, começaram a discriminar tanto José como Maria, ao ponto deles não terem festa de casamento, porque muitos entendiam que eles haviam acelerado o tempo, que eles haviam tido uma relação sexual antes da festa do casamento. Isso era algo vergonhoso para aquilo. Porém, a partir da revelação bíblica, nós entendemos que ele aceita Cristo, o chamado de Cristo em sua vida. Eles não têm uma festa de casamento, mas eles então exercem esse papel de pai de Cristo. E você percebe que o José da Bíblia não é Deus, mas ele cumpre a lei, ele obedece os mandamentos. Ele faz questão de apresentar Cristo no templo, de acordo com Lucas. Ensinou Jesus o caminho da adoração. Ele apresenta Cristo no templo. Você percebe que Simeão apresenta Cristo e louva o Senhor como o Messias. Ana, profetisa, filha de Fanuel, também aparece nesse mesmo texto de Lucas, capítulo 1. E você observa o texto bíblico sendo revelado para a gente e demonstrando que José cumpre a lei. Ele oferece por Cristo algumas pombinhas e ao mesmo tempo ele oferece o sacrifício em adoração. Sabe o que José está ensinando a Jesus? O caminho da adoração. Isso é dado de pai para filho. Era a responsabilidade do pai ensinar ao filho o caminho da lei. Com certeza Jesus aprendeu o caminho da lei a partir da perspectiva de José. Aprendeu sobre o Antigo Testamento. Aprendeu sobre os seus recursos de entender a palavra de Deus. Vamos caminhar então para o terceiro subtópico, entendendo um pouco mais aqui sobre esse argumento que estamos trazendo para você. Um exemplo de adoração. Você percebe que José aceita Jesus na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia. Ele ensina a Cristo o caminho da Escritura. Isso era concedido pelos pais da época. E aqui eu preciso deixar claro uma coisa: tem gente que pensa que Jesus encarnado
Esse Jesus encarnado, ele já tinha todos os poderes desde criança. Vamos entender isso aqui. Nós precisamos entender que Paulo traz a resposta sobre isso. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem e se fez em forma humana. É o que o texto está dizendo. Então, de acordo com a própria Bíblia, nós entendemos que Jesus se encarnou como criança. Ele aprendeu a dar os primeiros passos, as primeiras palavras. Ele aprendeu a estudar a lei, a conhecer uma profissão. E quem foi um instrumento para guiar Jesus para isso? José e Maria. A gente precisa entender esse lado humano de Jesus. 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, divino. Não estamos excluindo a divindade, mas estamos demonstrando para você que a partir da ótica do lado humano, Jesus sente fome, Jesus crescia em graça e conhecimento. Quem estava instruindo Jesus não era um Deus, mas era um ser humano. José, esse Jesus é fantástico, ele decide ser guiado por homens, ele exerce o plano de Deus, o fundamento eterno em salvação, mas em humildade e glória ele decide então aprender com José como seu pai aqui na terra, obedecendo os princípios que José ensinava. Isso é lindo, olhando por essa ótica também. Vamos caminhar aprendendo um pouco mais sobre isso para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um exemplo de obediência. Como José é obediente. Como ele nos ensina a obedecer à vontade de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Por sua obediência, Deus cumpriu a sua profecia. José era obediente à lei, mas ao mesmo tempo obediente à vontade do Senhor. A Bíblia não diz que ele seguia o princípio dos saduceus, o princípio dos fariseus, mas a Bíblia diz que ele era um judeu temente a Deus. Capítulo 1, versículo 22, nós entendemos que José então obedece a Deus em tudo. Capítulo 2, versículo 15, Mateus diz que José vai para o Egito por orientação de Deus. É aquilo que eu disse para você. Ele é temente ao Senhor, mas ele é sensível à voz de Deus. Tem muita gente que perdeu a sensibilidade com Jesus. Perdeu a sensibilidade de ouvir o que Deus tem orientado. José não, ele não perde, ele anda pelo caminho do Senhor. Mateus 2, 23 diz que ele então se estabelece em Nazaré por orientação de Deus, cumprindo até mesmo as profecias do Antigo Testamento. Esse José está sensível à voz de Deus. E a gente percebe como esse homem era um homem espiritual, tá? A gente percebe como esse José era um homem sensível à voz de Deus, crente, fiel ao Senhor. Tem muitas pessoas que perderam a sensibilidade, perderam a riqueza de ouvir Deus falar. Vamos caminhar para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A obediência substitui o medo. José enfrentou perseguições terríveis. José foi caluniado. José foi tido como uma pessoa irresponsável. José foi perseguido pelo próprio Herodes, ao ponto de querer retirar a sua vida, a vida de Maria, a vida de Jesus. Mas José nos ensina que a obediência a Deus exclui todo o medo. Quando você está debaixo da obediência, tudo pode estar acontecendo em tua volta. Mas quando você está debaixo da obediência, Deus vai te guardando, vai te livrando, vai te protegendo, pavimentando o caminho como ele pavimentou para José. Deus cuida de você nos detalhes quando você caminha na obediência do Senhor. E Deus vai dando livramento. Deus deu livramento para José, deu livramento através da sua vida a Jesus, deu livramento a Maria, porque José obedecia à voz de Deus. Será que estamos obedecendo o Senhor? Será que estamos ouvindo a voz de Deus trabalhar em nosso coração? Se você está, comente aí. Eu gostaria de saber se você tem obedecido ao Senhor na sensibilidade de ouvir Deus falar com você. Vamos caminhar para o último subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O papel sobrenatural na vida de José. O papel de Deus na vida de José. Você percebe no texto de Mateus que José é impactado pela voz do Senhor.
Deus age de forma sobrenatural na vida daquele homem, traçando para ele o ministério e uma grande responsabilidade de ter Jesus em sua vida. Mateus 1, versículo 20, você percebe Deus falando de forma clara e específica com José, dando direção para José. Mateus 2, versículo 13, você percebe que Deus dava para José também orientação pelo caminho que ele deveria andar. E José obedece o caminho de Deus. Mateus 2, versículo 20, você percebe que Deus fala com José, falando com ele, para ele retornar para Israel. Isso tudo você percebe José obedecendo a Deus no caminho, pelo caminho, com a voz de Deus. E Mateus 2:22, você percebe José escutando a voz do Altíssimo. O papel sobrenatural na vida de José é fantástico. Esse mesmo papel que nós acreditamos. Nós de linha pentecostal clássica entendemos que o Espírito Santo direciona aqueles que são servos de Jesus, aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, guardando, orientando, guiando, protegendo, aconselhando, cuidando. Esse mesmo Espírito continua habitando em nossos corações e como nós precisamos estar sensíveis como José. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje. Te aguardo por aqui, para a glória de Deus, na nossa lição de número 10, na aula que vem, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. João Batista, prepare o caminho para o Senhor. Se você desejar o material desta aula, o esboço da lição, tudo aquilo que eu disse para você, os slides, entre no Facilita EBD, acesse o nosso site, que Deus te abençoe. Nós estamos com um curso muito legal, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que vale a pena você conhecer esse material. É um recurso exclusivo que está disponível no site Facilita EBD. Que Deus abençoe vocês, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.